Em agosto de 2018 foi promulgada a Lei 13.709, também conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados. Como é de conhecimento, essa lei tem forte inspiração na Lei de Proteção de Dados da União Europeia e trata, dentre outros assuntos, da forma de processamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas. Certamente uma lei que impactará todos os ramos da atividade econômica e que demandará a atenção do empresariado e das organizações. A lei entra em vigor em agosto de 2020 e das várias celeumas existentes acerca da sua aplicação, eu proponho um gancho em relação à aplicação de compliance à LGPD, ou seja, como o compliance pode ser aplicado à Lei Geral de Proteção de Dados. E o direcionamento que eu proponho é um pouco mais específico. Como lidar com o programa de integridade e investigações internas dentro da organização a partir do processamento de dados. Um exemplo que foi noticiado recentemente e que é bastante oportuno. Poderia a empresa, por exemplo, exigir de um funcionário, num processo de investigação interna para apuração de alguma irregularidade, que o funcionário apresente as conversas do WhatsApp tidas com outros funcionários ou com outras pessoas? Num primeiro momento, a resposta pode parecer negativa, ou seja, não poderia a empresa exigir que o funcionário apresentasse suas conversas no WhatsApp. Porém, sob um outro enfoque, a questão pode ser reformulada da seguinte forma: e se a empresa tivesse fornecido para o funcionário o celular e tivesse estabelecido previamente regras para a utilização do telefone? Nesse caso, a resposta poderia ser positiva, ou seja, num processo de investigação interna, poderia sim a empresa exigir que o funcionário apresentasse o telefone celular que fora disponibilizado pela empresa para que a empresa pudesse complementar os dados do processo de investigação. No exemplo citado, 2 pontos merecem a nossa atenção. Primeiro ponto, se a empresa forneceu ou não o aparelho celular, o notebook, o tablet para o funcionário. E, segundo ponto, se a empresa estabeleceu previamente com o funcionário regras de utilização desses aparelhos, ou seja, se a empresa tem um código de conduta, uma regra a respeito da utilização desses aparelhos eletrônicos. Isso é determinante para que a empresa possa se posicionar num procedimento de investigação interna em relação à utilização ou não dos aparelhos dos funcionários para fins de composição da investigação. Essa preocupação é bastante importante porque isso pode gerar reflexos não somente para o funcionário, mas também para a empresa. Em síntese, estamos falando de 2 temas super relevantes, compliance e Lei Geral de Proteção de Dados, que se conversam e que podem gerar consequências, resultados diferentes a depender da forma como a organização lida com essa situação, a depender da forma como a organização dispõe no seu programa de integridade, dispõe no seu código de conduta as regras atinentes à utilização ou não de celulares e outras ferramentas eletrônicas. Então é importante que a organização esteja atenta a essas mudanças legislativas para se proteger e minorar possíveis riscos e possíveis consequências indesejadas para o negócio.